nome é Mayui e agora eu vou finalizar essa Olá pessoal, meu nome é Mayui e agora eu vou finalizar essa parte de estequiometria aqui com vocês falando sobre rendimento de reação, tá? O que vem a ser então rendimento? Para que isso serve? Acontece que sem ser na teoria, né, na prática, lá no laboratório e tal, tem muitas reações que não se completam. Então o que isso quer dizer? Elas não têm um rendimento de 100%, não chega, né, no 100%. Então, para ali nos 70%, 80%, às vezes 30%, 20%, né? Tudo depende do tipo de reação que você está fazendo. Isso pode acontecer por alguns fatores da própria reação, ou, por exemplo, quando o sistema atinge o equilíbrio, que vocês vão ouvir mais falar depois com o professor Atim, tá? Então, por exemplo, chega um cientista bem triste aqui para vocês e fala, nossa, o rendimento da minha reação foi só 70%, tá? Então, o que isso quer dizer em outras palavras? Que só 70% do que era esperado, do que ele queria ali obter, realmente foi obtido, tá? O que aconteceu com os outros 30%? Não deu certo, a reação não gerou o 100%, parou no 70%, tá? Então, para quem já frequentou, já sabe como que é a rotina de laboratório, vocês entendem bem, né, o que isso quer dizer, de rendimento, às vezes rendimento muito baixinho, né? Então, vamos dar uma olhadinha como que isso se aplica, né, essa porcentagem, esse rendimento se aplica nos cálculos estequiométricos. Vamos lá. Exercício número 1. VUNESP modificado. A reação entre amônia e metano é catalisada por platina. Formam-se cianeto de hidrogênio e hidrogênio gasoso. Calcule as massas dos reagentes para a obtenção de 2,7 kg de cianeto de hidrogênio, supondo 80% de rendimento da reação. Gente, então tá aqui a equação, né, que vocês acabaram de ver. E as informações. A massa aqui do HCN e também considerando que essa reação tem rendimento de 80%, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é, quando tem uma massa, transforma em mol, utilizando massa molar. Então, massa molar do HCN é 27 gramas por mol, tá? E aqui a gente tem 2,7 kg, que a gente então converte para gramas, e vai dar 2,700 gramas X, tá? Fazendo essa conta, chegamos a 100 mols de HCN. Agora dá uma olhadinha na equação. Olha só, para cada 1 mol de HCN, também precisamos de 1 mol de CH4 e 1 mol de NH3. Então, é tudo 1 para 1 para 1. Então, concorda que se eu estou usando 100 mols de HCN, aliás, se eu estou obtendo 100 mols de HCN, eu também vou precisar utilizar 100 mols de NH3 e 100 mols de CH4. Concorda? Então, já colocando aqui direto, quero saber, então, a massa de NH3 presente em 100 mols. Tá? Fazendo essa conta aqui, vamos ter 1.700 gramas. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o lado de cá. X para 100 mols. X é igual a 1.600 gramas. Agora, o que a gente precisa pensar é o seguinte, a respeito do rendimento. Essas duas massas aqui são de 2 reagentes. É exatamente a massa que eu preciso para obter 2,7. Então, até agora eu não considerei o rendimento, tá? Eu considerei como se fosse 100%. Então, essa é a massa que eu preciso para obter 2,7 kg. Então, vocês concordam comigo que essa é a massa que teria que ser o 80%? Tá? Então, vamos descobrir quanto que é o 100%. Então, 1.700 gramas seria o 80%. Quanto que eu precisaria aqui para o 100%?
isso daqui, já convertendo em quilogramas, 2,125 quilogramas, tá? Mesma ideia eu vou utilizar para cá. Então, 1.600 gramas é o 80%. Quanto seria o 100%? De novo, já convertendo também para quilos, temos 2 quilogramas, tá? Então, aqui a massa dos dois reagentes que nós precisamos para fazer essa reação. Era isso que estava pedindo? É, isso mesmo. Agora, exercício 2. PUC, Paraná. 32,9 gramas de ácido sulfúrico reagem com quantidade suficiente de hidróxido de cálcio, produzindo quantos gramas de sulfato de cálcio, sabendo que o rendimento desta reação é de 90%? A, 61,44 gramas. B, 54,40 gramas. C, 59,84 gramas. D, 48,96 gramas. E, 41,09 gramas. Bom, então tá aqui a equação que estava mostrada aí no problema. A massa que foi utilizada, então, do ácido sulfúrico, está pedindo a massa, né, que vai ser obtida aqui de sulfato de cálcio, só que considerando que a reação tem rendimento de 90%, tá? Então, eu vou primeiro fazer a primeira etapa como se fosse normal, como se fosse 100%, e depois eu considero o rendimento, tá bom? Então, primeira coisa. Tem massa de ácido sulfúrico, preciso transformar isso em mol para poder comparar, não é mesmo? Então, utilizando a massa molar aqui do ácido sulfúrico, eu tenho do exercício 32,9 gramas em quantos mols, tá? Fazendo essa conta, você obtém 0,3357 mol de ácido sulfúrico, H2SO4, tá? Aí volta lá para a equação. Repara só que a proporção é de 1 mol para 1 mol para 1 mol para 2 mols. Então, os dois que nós estamos interessados, este e este, a proporção é igual, 1 para 1. Então, o mesmo número de mol que nós descobrimos aqui para o ácido sulfúrico também vai ser o que vai ser obtido aqui para o sulfato de cálcio, tá? Então, vou utilizar este mesmo valor aqui de mol para determinar a massa dessa substância aqui. Fazendo essa conta, vocês obtêm uma massa de 45,65 gramas agora já de sulfato de cálcio, certo? Bom, essa daqui é a massa considerando que a reação acontecesse 100%, tá? Então fosse completamente até o final. Só que acontece que o exercício falou que o rendimento é de 90%. Então precisamos ainda adicionar esse valor de 90%. Então, isso daqui seria o nosso 100%. Mas a reação não foi até 100%, foi até 90%. Fazendo essa conta aqui, vocês obtêm o valor de 41,9 gramas. Isso aí está na alternativa E. Então, aqui foi mais ou menos, né, o inverso do que a gente fez para o outro exercício. Mas é assim que é feito. Exercício número 3. Considere as reações abaixo. Foram misturados 10 gramas de água com 10 gramas de superóxido de potássio, K2, com pureza de 90%. O rendimento da reação dado na primeira equação foi de 80%. Considerando que a reação dada na segunda equação se complete, qual o volume de CO2 na CNTP que será necessário para reagir com todo KOH presente? Bom, pessoal, esse exercício aqui ele é um exercício monstro, né? Porque envolve pureza, envolve rendimento, envolve reação sequencial, envolve também reagente em excesso limitante, tá? E também envolve reação considerando volume, tá? Então, isso aqui é meio que um resumão de tudo que nós vimos, né, até agora, tudo resumido em um único exercício, tá?
Então vamos lá, vamos começar a fazer esse monstro. Então, aqui as informações que o exercício te deu. 100 gramas de KO2 misturados com 10 gramas de H2O. Lembra que eu falei? Se o exercício já dá duas massas ou dois números de mol em dos reagentes, bem provavelmente vai ter um que vai estar em excesso e outro limitante. Vocês vão ver que é o caso, tá? Mas, antes disso, ele disse que desses 100 gramas de KO2, 90% realmente é KO2 e os outros 10% são impurezas, tá? Então a gente precisa calcular a massa pura, massa só de KO2 que tem mesmo nesses 100 gramas. Então 100 gramas seria o 100%. Só que quanto seria o 90%, o que de fato vai reagir, né? Aqui vai ser então 90 gramas de KO2. Agora tudo bem, então essa é a massa correta que nós vamos utilizar para fazer os exercícios, tá? Agora, preciso transformar essa massa em mol para poder comparar, certo? Então, a massa molar do KO2 é essa daqui, 71 gramas para 1 mol, só que nós temos 90 gramas, X, este valor aqui é 1,268 mol de KO2, tá? Agora, para água, 18 gramas em 1 mol, só que o exercício falou que nós temos 10 gramas, então vai dar X é igual a 0,555 mol. Para que eu fiz isso daqui? Primeiro, porque a gente precisa ver quem que está em excesso e quem que está limitando, certo? Então, aqui com os dois reagentes, determinei o número de mol dos dois, agora vamos para a parte de determinar então quem está em excesso. Olha para essa equação balanceada. Cada 4 mols de KO2 precisa de 2 mols de água. É exatamente o que está aqui. E agora, o que nós temos de informação? O que nós temos? Que na verdade KO2 é 1,268 mols e de água 0,555 mol. Lembra como que faz isso aqui? Finge que esse aqui é um X, então você esquece esse valor. Esse é o seu X, faz a sua multiplicação cruzada aqui, como se esse fosse o X. Você obtém este resultado aqui. Para o Y, quer fazer também? Tudo bem. Tampa aqui, faz a multiplicação cruzada, 0,634 mol. Agora vamos pensar. Este valor aqui é o que nós temos. Isso aqui é o que a gente precisa. Então, nós temos 1,268, mas somente precisamos de 1,11. Então, este valor aqui não é menor do que este? Então, se nós precisamos de menos do que nós temos, vai sobrar. Se sobra, está em excesso. Então, este KO2 está em excesso. Quer aplicar o mesmo raciocínio do lado de cá? Tudo bem. Então, nós temos 0,555 mol de água, mas precisamos de 0,634. Então, é um valor que é maior do que nós temos. Ou seja, este daqui vai ser o limitante. Tá? Então, agora vamos apagar essa parte para continuar a fazer esse exercício. Então, continuando aqui, eu vou utilizar, então, o número de mols da água para continuar a reação. Por quê? Porque a água é limitante, tá? Então, eu tinha calculado lá que a água tem essa quantidade de mol. Então, agora compara aqui na proporção de água para KOH. Por que mesmo que eu escolhi o KOH? Porque é ele que vai fazer a ponte para a equação de baixo, tá? Então, para cada 2 mols de água, eu vou gerar 4 mols de KOH. Tá aqui. Só que quantos mols de água que eu tenho, na verdade? 0,555, que eu já tinha calculado anteriormente. X. Esse resultado vai ser 1,11 mol de KOH, tá? Então, essa é a quantidade de mol que vai ser gerada aqui, nessa primeira equação. Mas lembra que o exercício disse que essa equação tem rendimento de 80%, tá? Então, essa quantidade, 1,11 mol de KOH, seria o 100%.
Vamos considerar agora o rendimento, que não é de 100%, é de 80%. Então, quanto aqui seria 80%, tá? Fazendo essa conta, então, nós vamos ter um novo número de mols, que é 0,888 mols de KOH, tá? Então, essa já é a quantidade considerando o rendimento. Então, essa é a quantidade de mols que vai passar para a equação seguinte, tá? Agora sim, a gente pode comparar. Já temos o valor de mol aqui. Podemos comparar, então, e descobrir o valor de mol de CO2 que será necessário para consumir todo esse KOH, tá? Então, aqui da equação balanceada, 1 mol de KOH para cada 1 mol de CO2, tá? Só que, na verdade, nós temos 0,888 mol de KOH, quanto que vai ter de CO2. Fazendo essa multiplicação, você tem 0,888 mol de CO2. O exercício está pedindo, então, o volume do CO2, né? Porque CO2 é um gás. Então, se vocês lembrarem lá da relação, né, que estipula a proporção entre volume e mol, é 22,4 litros para cada 1 mol. Só que nós temos essa quantidade de mol. Então, qual o volume em 0,888 mol? Fazendo essa conta, chegamos ao resultado de 19, aproximado aí de 19,9 litros. Ok? Então, dessa maneira que faz um exercício desse, sim, é grande, é trabalhoso, mas indo passo por passo, chega lá. Então, esse é o fim da parte de estequiometria. Muito obrigada, gente. A gente se vê na próxima aula. Tchau!